Campina Grande, 16 de outubro, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana e um dia que Deus está acrescentando à nossa existência. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior, trazendo mais um estudo sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o reverendo Hernandes Dias Lopes estará trazendo uma mensagem muitíssimo importante sobre em defesa da vida. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Hernandes Dias Lopes. Estou muito feliz de estar aqui com você para tratar de um assunto da mais alta importância nos nossos dias. Mas antes de entrar no assunto, é muito importante você se inscrever no nosso canal. E é o pedido que eu faço a você agora. Eu preciso da sua ajuda, da sua colaboração nesse sentido. Vai ser muito importante para nós você se inscrever, porque vamos sempre ter mensagens oportunas, necessárias para edificar o seu coração. Bom, hoje eu quero tratar deste tema empolgante. Hoje é dia de defender a vida. Sobretudo, num ano de pandemia, onde no mundo inteiro mais de 2 milhões de pessoas foram ceifadas pela Covid ou com Covid, e isso, de certa forma, trouxe um grande transtorno para o mundo, na área da saúde pública e na área da economia global. Mas, ao mesmo tempo, em 2020, o mundo constata que mais de 40 milhões de abortos aconteceram, sob o silêncio da mídia e das autoridades. E isso é grave, porque para muitos o aborto é uma questão de direito e não de assassinato. A grande questão é quando começa a vida. A ciência deixa claro que a vida começa na concepção. E a Bíblia também define isso com total clareza. Isso é óbvio que no momento da concepção, ali está a vida e ali começa a vida. Portanto, sacrificar uma vida é privá-la do mais sagrado dos direitos, o direito à vida. Não vou entrar, porque não é o foco desta palavra agora com você, nos casos de exceção, onde a ciência entra, onde a ética cristã entra, onde a própria Constituição Federal do nosso país já estabelece critérios. Eu quero falar daquele tipo de aborto a granel, onde se trabalha a questão de uma gravidez indesejada ou uma aventura assodada ou uma prática sexual sem fronteiras e desregrada, vai produzindo aí crianças indesejadas, não programadas, e aí um expediente natural que se acha que é direito da mãe é tirar a criança. Eu estou chamando de criança propositadamente, porque a Bíblia menciona, e isto é óbvio, que aquele ser que está sendo gerado é um ser humano. É um ser humano. A Bíblia trata assim. Lá no Salmo 139, por exemplo, Davi diz que Deus o conheceu quando ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe, e de modo assombrosamente maravilhosa, Deus o entreteceu no ventre da sua mãe. Ele foi tratado como um ser humano, como uma personalidade, como uma pessoa. O aborto, além de ser uma quebra do 6º mandamento, não matarás, é um assassinato com requinte de crueldade, porque é matar um inocente, indefeso, que não tem a mínima chance de se defender. É matar este inocente no lugar mais sagrado da vida, que é o ventre materno. É ceifar a vida de quem não teve a chance sequer de nascer. E com requinte de crueldade, porque este ser é arrancado dali, às vezes envenenado, às vezes esquartejado
esquartejado, às vezes sugado do ventre, como uma verruga pestilenta. O que você acha acerca do que Deus pensa sobre isso? Quando Caim matou Abel, Deus diz que o sangue de Abel clamava desde a terra ao céu. Você já imaginou mais de 40 milhões de bebês? Sangue derramado, a terra bêbada de sangue inocente. Como isso clama a Deus aos céus. Você já imaginou o que é a sociedade hoje aplaudindo o aborto, como aconteceu recentemente na Argentina, a aprovação do aborto, e as massas foram para as ruas em tempo de pandemia, drapejar suas bandeiras, celebrando a cultura da morte? Nós precisamos de alertar as nossas autoridades, os nossos constituintes, os nossos legisladores. Nós precisamos alertar as nossas cortes que Deus abomina a violência, que aqueles que praticam a violência não ficarão impunes, ainda que escapem das leis dos homens, ainda que mudem as leis dos homens para referendar este crime, porque se não o é à luz das leis humanas, certamente o é à luz da lei divina, de que Deus é justo, que Deus é o autor da vida e é Ele quem dá a vida e só Ele tem autoridade para tirar a vida. Então nós precisamos valorizar a vida. A vida é uma dádiva de Deus, é sagrada. Nós estamos vivendo uma inversão de valores, é claro, onde há organizações e entidades e ONGs que lutam, por exemplo, para salvar ovos de tartaruga, e eu acho que devemos salvar mesmo. Nós fomos criados por Deus e constituídos em mordomos da criação, gestores da criação, responsáveis. Sou totalmente a favor da defesa do nosso ecossistema, da ecologia, mas não temos muitas vezes a mesma presteza para salvar a vida humana. Então, eu quero trazer este alerta e eu quero dar este brado. Hoje é dia de valorizar a vida, de cuidar da vida, de levantar a bandeira da vida e não drapejar as tristes bandeiras da cultura da morte. Que Deus nos ajude. Este é um alerta que eu faço, em nome de Jesus, ao seu coração. Hoje é dia de defender a vida. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Nós vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 4. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos lá para o versículo número 3 até o versículo número 8, essa noite. Eu queria compartilhar com vocês essa noite sobre a beleza da santidade. E quando eu digo a beleza da santidade, é que eu queria despertar em mim e em você a admiração por isso. Admirar a santidade. E uma vez admirando a santidade, nós iremos correr atrás dela. Amém, meus irmãos? E diz assim o texto, a partir do versículo número 3, de 1 Tessalonicenses, capítulo número 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum,
porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Meus irmãos, a comunidade da fé de Tessalônica, ela foi destaque na Macedônia, na Acaia, na Grécia. Firmeza dos irmãos era motivo e assunto nas conversas após o culto. Muitos irmãos, provavelmente admirados, relatavam uns aos outros como Deus estava livrando eles, mesmo sendo presos, ameaçados e agredidos pela sua fé. O apóstolo Paulo, longe dos irmãos e impedido de estar com eles, lamenta, mas também resolve o problema da ausência de um pastor junto ao rebanho, quando ele resolve enviar Timóteo, que à primeira vista ele tinha a missão de ver os irmãos e consequentemente observar se estavam fraquejando e ajudar os irmãos. Paulo pensava que os irmãos estavam aflitos, estavam com medo, estavam então cambaleando na sua fé. O fato é que nós aprendemos que Timóteo, ele retornou para onde Paulo estava, e no relatório que ele trouxe, foi totalmente diferente o assunto, aquilo que Timóteo estava trazendo, era totalmente diferente do pensamento de Paulo. Timóteo, ele relatou que havia na igreja uma fé inabalável. Os irmãos, por mais que passassem por perseguição, mas essa perseguição trazia para eles uma vontade ainda mais de servir a Deus, porque é como se a perseguição despertasse naqueles irmãos a certeza da verdade das Escrituras, a certeza de que eles estavam certos, a certeza de que o Evangelho é a verdade. Agora, para aqueles irmãos, não fazia mais sentido, Calel e a meninada está aí atrás, está conversando, está atrapalhando. Irama? A meu filho eu posso, né? Não é, Sidney? O meu filho eu posso, né? Então, olha para cá de novo. Aqueles irmãos da cidade de Tessalônica, para eles, não fazia mais sentido o que os pais deles tinham ensinado. Eles entendiam que aquilo que eles haviam aprendido era tudo engano, era tudo mentira, era condenação. O panteão grego, os deuses egípcios, tudo era falso. Então Deus, ele revelou para eles, através do Evangelho, o Deus verdadeiro. E eles entenderam que o Deus único não se comparavam com aquilo que eles tinham aprendido desde a infância. Então havia uma transformação neles muito significativa. Se eles tinham então o cotidiano, a prática de levar sacrifício para os deuses, de fazer as suas rezas e oração para os deuses, eles agora mudavam o seu culto e a sua adoração para um Deus único. E toda a liturgia que eles então estavam agora seguindo era totalmente diferente da liturgia pagã. E isso chamava a atenção não só da igreja, mas chamava a atenção também da própria cidade de Tessalônica. Havia uma transformação latente na vida dos irmãos, e isso se estendia para a comunidade, naquele momento, que uma das virtudes mais apreciada
no cristianismo estava entre os irmãos de Tessalônica, porque no relatório de Timóteo ele vai dizer: Paulo, os irmãos têm um amor. E Paulo enfatizou isso na carta. Ainda era um povo zeloso pelos seus líderes. Havia uma grande estima pelo apóstolo Paulo, pelo pastor Timóteo. Havia respeito para a sua liderança. Então essa igreja se destacava em muitas virtudes. Por isso que chamava a atenção, e até hoje está chamando a nossa atenção. Ainda era uma comunidade muito zelosa pelas coisas de Deus. Eles oravam constantemente e introduziam em suas orações a oração pelo apóstolo Paulo. Agora, o capítulo 4 começa com um pedido solene de Paulo para os irmãos. E nesse pedido, Paulo vai informar que quer incentivar os irmãos, através de Jesus Cristo, que o modo baseado, ou modo de vida baseado na fé que eles apresentavam, Paulo vai dizer assim: olha, eu quero incentivar que vocês aumentem isso aí. Eu sei que vocês já estão vivendo baseado na fé. Vocês é uma comunidade da fé. Porque a perseguição que vocês passam, e vocês ainda estão cada vez mais buscando a face do Senhor, isso tem chamado a atenção. Mas eu queria que vocês fizessem mais. Como um bom pastor, Paulo então pega o rebanho e incentiva o rebanho a buscar mais a Deus. E essa comunidade, ela se solidificava cada vez mais e ela se fortalecia cada vez mais. Então, na ideia de Paulo, é isso que expressa justamente uma forma de vida que agrada a Deus. Quanto mais os irmãos apresentavam a sua convicção de fé, mais eles estavam engajados no trabalho da igreja, mais eles se preocupavam com as pessoas que tinham necessidade, mais eles abraçavam uns aos outros, eles ajudavam uns aos outros. Essa comunidade, ela estava pujante, e essa pujança da comunidade, então, era motivo de assunto das outras igrejas. E aí Paulo vai dizer para aquela igreja que isso é a vontade de Deus, e isso agrada a Deus. Eles estavam satisfazendo o seu Criador, o que era totalmente diferente da vida pregressa. Uma forma de vida que agrada a Deus era a forma que eles estavam vivendo, irmãos. Paulo, quando ele fundou a igreja, ele exaustivamente ensinou os irmãos, nas diversas reuniões que ele tinha com ele, na casa de Jason, ou em outros lugares. Paulo ensinou aquela comunidade como ser uma comunidade da fé. Então, possivelmente, uma das pautas principais, ou temas principais dos sermões de Paulo, era justamente falando sobre essa fé, sobre essa confiança em Deus, sobre deixar os ídolos, deixar os deuses falsos, e jogar toda a sua fé em Deus, que era apresentado através de Cristo Jesus. Aqueles irmãos, então, eles tiveram o privilégio de ouvir alguém que teve contato com o próprio Cristo e que tinha aprendido os mistérios até então não revelados. Ali estava com eles um homem experimentado, maduro e um mestre por excelência. Era o Paulo, o apóstolo. Então Paulo deixa muito claro para os irmãos que as instruções que ele deu na igreja foram todas advindas do próprio Cristo e ensinou na autoridade do mesmo. Quando nós olhamos então para o nosso texto de hoje, logo de cara, nos deparamos com o apóstolo Paulo revelando que existe uma vontade de Deus para a vida de cada crente. Essa vontade não é apenas Paulo que aqui revela, mas que em toda a Bíblia Deus relata sobre a importância
de entender que a vontade de Deus para com os crentes é que eles sejam santos, porque Ele é santo. E que se eu quero ter uma vida que agrade a Deus, eu tenho que buscar incessantemente a santidade. Versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Agora eu quero lembrar vocês que a santificação aqui no texto, ou dizer para vocês o que significa a ideia dessa santificação aqui, é uma ideia de apartar de uma coisa e apegar-se a outra. Aqui no caso, o processo de santificação é quando passamos a deixar o pecado ou um viver pecaminoso para se apegar com as coisas de Deus que é santa. Então quando Paulo diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, é que Paulo está dizendo assim, vocês deixaram um modo de viver mundano e agora vocês vivem um modo de santidade conforme as Escrituras ensinam. Isso é uma marca indelével da igreja. A igreja, ela sempre será pautada, ou ela sempre será conhecida com um modo diferente de viver do mundo. Então, constantemente, Deus vai sempre alertar a igreja de que ela não pode viver aos modos do mundo, porque ela tem uma nova maneira de viver, e esse padrão de vida, ele é excelente, ele é excelso, porque o padrão de vida que os crentes vivem agora, é baseado em Deus, no modo de vida que Deus quer que vivamos, é um padrão muito elevado. O modo de vida do crente é um modo totalmente diferente, pois cada vez mais ele se aparta das coisas pecaminosas, ele se aparta das coisas contaminadas, das coisas imundas, e se aproxima das coisas puras, limpas e consagradas. É a ideia que Paulo passa aqui. Agora veja que Paulo ele não vai perguntar a nenhum deles o que é que eles têm dificuldade de deixar. Porque para Paulo, quem se converteu de verdade, quem é crente de verdade, não tem dificuldade de deixar o pecado, de abandonar uma vida pecaminosa. Porque para o crente, na ideia de Paulo, ele se libertou desse senhor que dominava ele. Ele foi liberto pelo poder do sangue de Cristo Jesus. Ele foi liberto pelo poder do Evangelho. Ele foi liberto pelo poder da ação do Espírito Santo, santificador na vida do crente. Portanto, não há dificuldade em abandonar o pecado. Jamais haverá na concepção bíblica. Portanto, se temos dificuldade de deixar o pecado, converta-se. Se você diz que é muito apegado a coisa e tem dificuldade, você precisa se converter. E converter-se, irmãos, é voltar-se para Deus, fazer a vontade de Deus e abandonar a forma ímpia, impura, desgraçada que vivemos no mundo. Essa é a realidade. O modo de vida do crente é um modo totalmente diferente. Totalmente diferente. E esse processo de santificação, ele dura a vida toda. Processo de santificação, uma vez que foi iniciado na sua vida, ele dura por toda a sua vida. Isso quer dizer, se você chegar a morrer, você está em um nível de santificação maior do que quando você se converteu. Paulo, ele diz que essa é a vontade de Deus. Ele quer. Deus quer. E se Ele quer, Ele possibilitou um meio para que os crentes vivam esse processo
de santificação. Não existe na ideia de Paulo, e consequentemente não vai existir na nossa ideia como igreja, Deus inventar algo impossível. Deus requerer algo de você que é impossível. Então o discurso da impossibilidade de viver uma vida santa é um discurso mundano, pecaminoso. Porque a Bíblia diz que Deus possibilita a vida de santidade. E a Bíblia nos diz que o seu Espírito nos ajuda nesse processo de santificação. Aleluia. Nós não estamos só. Não estamos só. Ele possibilitou que cada um de nós ande em santificação, que prossigamos neste caminho puro e limpo. Irmãos, quando o homem caiu, ele perdeu o padrão, o referencial de vida santa. É tanto que todos fazem as coisas conforme o desígnio do seu coração. A natureza humana pecaminosa é diferenciada, ela é direcionada a fazer o que lhe apraz. E o resultado disso é o quê? Mentira, roubo, engano, traição, brigas, guerra, morte. Olha a história da humanidade, olha a história, leia a história, ouça a história. O que é que nós temos na história da humanidade? Briga, roubo, engano, traição, guerra, é ou não é? É o tempo todo. Várias vezes a humanidade tentou sustentar a chamada sociedade alternativa. Já ouviu falar da sociedade alternativa? Vamos todo mundo para a praia, vamos todo mundo viver pelado, vamos todo mundo fumar maconha e vai estar tudo certo. O que acontece nessas sociedades alternativas? Briga, mentira, traição, morte. É a marca da humanidade, pecado. É o problema da humanidade, pecado. O pecado acabou com os relacionamentos, principalmente com o relacionamento com Deus. E uma das expressões da perversidão humana é aquilo que defrauda o seu corpo. E Paulo, então, ele vai dizer aqui, dentre tantas coisas que defraudam o homem, dentre tantas coisas que destroem o homem, ele vai sustentar um assunto que é um dos assuntos que mais, digamos assim, é um dos principais. Não é o único, mas é o principal. É justamente a defraudação na parte sexual. A sexualidade do homem doente, corrompida. A sexualidade doente, ela faz com que a mente do homem seja corrompida, destruída. E consequentemente destrói família. Aniquila aquilo que é verdadeiro, perverte o entendimento de prazer. E aí no final do verso de número 3, Paulo justamente diz, que vos abstenhais, na minha versão de fornicação, mas a palavra no grego é porneia, que é todo ato de intimidade entre um homem e a mulher, fora dos padrões bíblicos. E como a santificação, ela atinge todas as áreas de nossa vida, o apóstolo toma essa área problemática na vida da igreja, para exemplificar a necessidade de se afastar de tais práticas, e começar a entender qual é o desejo de Deus nessa área, para continuar no progresso de santificação. E Paulo é claro, vos abstenhais de relações sexuais ilícitas, que é o que significa porneia.
Isso faz entender e nos leva a entender qual é o padrão designado por Deus nessa área. Então, se Paulo diz abstenhais desse tipo de coisa, é porque existe um padrão especificado por Deus, estabelecido por Deus, e isso é muito bom. E Deus fez isso dentro desse engenhoso plano. Ele estabeleceu a reprodução humana, a reprodução da espécie, a partir do relacionamento íntimo. É um plano perfeito. É um plano glorioso. A reprodução humana é um processo complexo, irmãos. Envolve a fertilização, onde um espermatozoide, uma célula haploide masculina, se funde com o óvulo, uma célula haploide feminina, na tumba uterina. Esse evento cria um zigoto diploide, que passa por mitoses sucessivas, formando um embrião ou um ser humano. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Continuemos orando, clamando, intercedendo por toda a nação de Israel. A palavra de Deus nos diz: orai pela paz em Jerusalém, haja paz dentro dos teus muros. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Até amanhã, se Deus quiser.